Na nossa jornada espiritual como cristãos, é vital reconhecer a batalha invisível que se trava ao nosso redor. Veja, há um adversário implacável que vagueia incessantemente, ansiando por nos desviar. Vamos mergulhar nas profundezas desta verdade, olhando o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Nosso inimigo espiritual, Satanás, ataca toda a humanidade indiscriminadamente. Ele não demonstra favoritismo, não se importando com sua fé, riqueza ou caráter moral. Seu objetivo final é roubar, matar e destruir. Suas estratégias são multifacetadas e complexas. Ele explora qualquer ferramenta à sua disposição. Um fato surpreendente é que o diabo pode até usar outras pessoas como instrumentos no seu esquema para nos atacar. Outra tática dele é se infiltrar em nossos pensamentos para causar estragos internos. Ele é capaz de explorar suas circunstâncias atuais para lançar seus ataques. Ele aproveita todas as brechas e vulnerabilidades contra você. O diabo está incessantemente na ofensiva, mas ele tem um alvo preferencial: os cristãos verdadeiros, aqueles que entregaram o coração a Cristo e estão comprometidos com os seus ensinamentos. Esses seguidores fiéis estão constantemente sob o escrutínio de Satanás. Ele é implacável em sua busca para os fazer tropeçar. A Bíblia nos adverte para permanecermos vigilantes e alertas, e para compreendermos que o nosso inimigo está constantemente à espera de um momento oportuno para atacar e trazer a ruína. Isso mostra o fato de que, embora as investidas de Satanás sejam incessantes, ele considera certos momentos ideais para lançar os seus ataques espirituais. Esses tempos, muitas vezes, resultam em prejuízos materiais em nossas vidas. Portanto, é imperativo manter as nossas defesas espirituais. Esteja preparado para os momentos em que o diabo atacará com força total. Como diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. É fundamental não cair na armadilha de acreditar que você pode resistir sozinho aos ataques do diabo. Ele sempre está em movimento, buscando incessantemente o momento ideal para atacar. Isso ficou evidente quando Deus convocou seus filhos e Satanás também apareceu. Quando questionado por Deus onde ele tinha estado, Satanás declarou que ele estava vagando pela terra e passeando por ela. Essa conversa mostra a natureza inflexível do nosso inimigo e a sua busca perpétua para nos afastar da nossa fé. Como cristãos, devemos garantir que estamos atentos a estes sinais de alerta e permanecer firmemente enraizados na nossa fé, vestidos com a armadura de Deus para resistir aos ataques do inimigo. Esteja atento, esteja preparado, seja forte em Deus. Este é o chamado para todo cristão verdadeiro. Refletindo sobre a história de Jó, encontrada no primeiro capítulo do livro, podemos entender uma mensagem importante sobre a vigilância espiritual. Como um predador à espreita, o adversário não descansa nem dorme. Seu objetivo é claro e imutável: causar estragos na vida dos fiéis. É possível que você tenha se encontrado em um sono espiritual, aparentemente despreocupado com as questões do espírito, ou talvez com a compreensão equivocada de que possui a força para neutralizar sozinho as maquinações do diabo. Deixe-me lembrar que é somente por meio do poder divino de Jesus que podemos ter a esperança de resistir a um adversário como o diabo. É um grave erro acreditar no contrário. Não é sensato esperar até que a nossa família, casamento, carreira, desenvolvimento espiritual ou prosperidade fiquem sob cerco antes de reunirmos as nossas defesas espirituais. Na guerra espiritual que enfrentamos, é crucial discernir as ameaças de forma proativa e combatê-las com uma ofensiva de oração. Assim como Deus permanece sempre vigilante, zelando por seus filhos, o diabo também está incessantemente acordado, aguardando a hora de atacar. Devemos estar atentos aos períodos em que ele tem maior probabilidade de atacar, para que possamos nos resguardar. O adversário muitas vezes ataca após uma profunda experiência espiritual, procurando enganar os cristãos verdadeiros e puxá-los de volta para uma vida de pecado. Ele anseia pela queda e ruína deles. Se você passou recentemente por uma transformação espiritual significativa, fique atento.
O diabo provavelmente está planejando seu próximo movimento contra você. Entenda isso. Qualquer avanço espiritual que você alcançar é uma ameaça direta a ele. Satanás detesta sua salvação. Ele fica agitado com o seu compromisso de servir a Deus e despreza sua condição de filho. Suas vitórias espirituais são as derrotas dele. Considere o relato bíblico do príncipe da Pérsia, que se opôs ferozmente ao anjo que trazia a resposta às orações de Daniel. Isso é um exemplo de como o inimigo reage ao progresso espiritual. Tomemos, por exemplo, a história de um homem que começou a frequentar a igreja. Por muito tempo ele foi um frequentador regular, mas não foi verdadeiramente salvo. Ele frequentou estudos bíblicos, aprendeu as escrituras e lutou contra seus vícios para promover o crescimento espiritual. Em um glorioso dia, ele entregou a sua vida a Cristo e escolheu deixar o seu passado para trás, entrando numa nova vida como uma nova criação. Para cada um de nós, que isto sirva como um lembrete de alerta. A vigilância espiritual não é opcional, é essencial. O inimigo está em ação, procurando desfazer o nosso progresso. No entanto, podemos permanecer firmes, armados com o poder de Jesus Cristo e com a sabedoria para discernir as táticas do inimigo. Permaneça firme, meu amigo e minha amiga, e esteja sempre em guarda. Como seguidores de Cristo, devemos transcender os limites do mundo físico. Nem todos os eventos em nossas vidas podem ser atribuídos a mera coincidência. Muitas vezes esses casos são manifestações da guerra espiritual. A verdadeira solução não está no físico, mas sim no envolvimento no combate espiritual. Pense no homem transformado. Ele reconheceu a estratégia do inimigo pelo que era. Com desafio resoluto, ele repreendeu o tentador. Muitos de nós vacilamos aqui, incapazes de repelir os avanços do diabo. O poder de resistir reside na nossa capacidade de dizer não. Existem inúmeras maneiras de afirmar essa recusa. A palavra de Deus é uma arma poderosa para rejeitar os ataques do inimigo. A oração é uma fortaleza, um escudo contra o ataque do diabo. E diante da tentação, especialmente da imoralidade sexual, a Bíblia nos aconselha, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Às vezes, o curso de ação mais sábio não é confrontar, mas nos retirar totalmente da situação. Fique tranquilo, não há ataque do inimigo que nos deixe encurralados sem rota de fuga. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Isso nos garante que nosso Pai amoroso nunca permitirá que enfrentemos uma tentação grande demais para resistirmos. Mais ainda, Ele nos fornece uma saída em nossos momentos de provação, nos permitindo perseverar. Portanto, estejamos vigilantes, reconhecendo os sinais da guerra espiritual. Vamos permanecer firmes, equipados com a palavra de Deus e com o poder da oração e com a sabedoria para nos afastarmos de situações que possam nos levar à tentação. Lembre-se, não ficamos indefesos ou sem saída. Temos a certeza da fidelidade de Deus. Portanto, estejamos alertas, compreendendo os avisos e enfrentando com coragem as batalhas espirituais em nossa caminhada cristã. O caminho de um cristão não está isento de desafios e devemos estar vigilantes. Lembre-se, nosso Deus é sempre fiel, sempre proporcionando um caminho para a nossa libertação quando as provações chegam. Considere a época em que Jesus, após seu batismo, se retirou para o deserto para um período de edificação espiritual de 40 dias e 40 noites. É natural imaginar que os anjos o teriam cercado, cantando lindos hinos de encorajamento. Surpreendentemente, não foram os seres celestiais, mas sim Satanás quem apareceu primeiro. Esse encontro traz para nós uma lição profunda. Após marcos espirituais significativos em nossas vidas, é essencial estar vigilante. O diabo muitas vezes vê estes momentos como oportunidades para testar a nossa fé. Quer seja depois de um batismo, de um jejum espiritual ou de uma experiência de oração transformadora, o adversário pode tentar abalar o nosso compromisso. Agora, você já deve ter ouvido pessoas dizendo: depois que você for batizado, o diabo fugirá, ou depois de um longo jejum, o inimigo vai embora. Mas a experiência e a própria Bíblia nos ensinam o contrário. Esses são os momentos em que precisamos estar mais alertas, prontos para afirmar a autenticidade da nossa fé.
Jesus não ficou livre da tentação após o seu despertar espiritual, mas encontrou uma saída. Ele confiou na palavra de Deus como seu escudo e sua verdade. E nós também devemos fazer assim. Precisamos estar preparados para combater os ataques do diabo e mostrar a ele a força divina que possuímos e a autoridade divina que nos permite resistir às suas armadilhas. Outro momento crucial para estar alerta é quando nos encontramos fisicamente sozinhos. Sim, sabemos que Deus é onipresente, Ele nunca nos abandona. Mas há momentos em que estamos fisicamente sozinhos e é nesses momentos que o inimigo ataca frequentemente. Ele enche nossas mentes com pensamentos desnecessários, nos desencaminhando. Ele se esforça para nos isolar, para nos separar da nossa comunidade cristã e daqueles que fornecem apoio espiritual. Devemos permanecer vigilantes e nunca nos deixarmos separar do corpo de Cristo. Meu amigo e minha amiga, lembre-se que ser cristão significa ser um soldado espiritual. Significa permanecer firme na verdade, estar pronto para as batalhas que surgirem no nosso caminho e saber quando e como o inimigo poderá atacar. Vamos permanecer vigilantes, fiéis e, o mais importante, vamos continuar a apoiar uns aos outros enquanto trilhamos esse caminho de retidão. Você já reparou como aqueles que são fortes na fé, os que participam regularmente da comunhão com Deus, muitas vezes parecem ter uma força ao seu redor? Esse é o poder da adoração em comum, da reunião dos irmãos na igreja. Porém, tragicamente, muitos se deixam acorrentar pelo engano do inimigo, os levando a se afastarem dessa comunhão vital. A Bíblia nos lembra, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não é por acaso que essa orientação é dada. O diabo, como um leão à espreita, procura nos isolar. Quando estamos sozinhos, a mente pode divagar, e é nesses momentos de solidão que a batalha contra pecados como a luxúria e a masturbação muitas vezes se intensifica. Na natureza, observamos um padrão semelhante. Os predadores isolam as suas presas do grupo antes de atacar, um reflexo estranho das táticas do diabo. Ao nos afastar das pessoas em comunhão com Deus, ele tenta enfraquecer as nossas defesas. Mas devemos permanecer firmes, recusando nos separarmos da comunhão com cristãos verdadeiros. Também encontramos sabedoria ao refletir sobre as tentações de Jesus no deserto, conforme relatadas em Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, foi tentado pelo diabo num momento de vulnerabilidade física, após 40 dias e 40 noites de jejum. O diabo, sempre astuto, viu uma oportunidade de atacar quando Jesus estava mais fraco. Nas nossas vidas, também passamos por momentos de vulnerabilidade emocional, física e espiritual. Pode ser o desgosto de um relacionamento rompido, a tensão dos problemas de saúde ou o peso esmagador das provações da vida. Esses são os momentos em que o adversário tem maior probabilidade de atacar com o objetivo de explorar a nossa dor e fraqueza. Meu amigo e minha amiga, prestemos atenção a estes sinais de alerta. É quando estamos fisicamente vulneráveis ou emocionalmente angustiados que ficamos mais suscetíveis ao ataque do inimigo. Em tempos de solidão ou quando nos distanciamos da nossa comunidade espiritual, damos a ele a oportunidade perfeita para nos atacar. Lembre-se, fomos avisados, e quem é avisado não padece. Nos momentos de vulnerabilidade, devemos nos apoiar ainda mais na nossa fé e na nossa comunidade espiritual, que é a igreja. Permaneça firme na fé, resista ao diabo e ele fugirá de você. Esteja vigilante, ore e mantenha a fé. Vamos nos apoiar nessa jornada, pois juntos somos mais fortes. Que as nossas vidas sejam um testemunho da nossa fé, um farol brilhante para outros seguirem. E que as nossas palavras e ações tenham impacto, enviando ondas de mudanças positivas para o mundo que nos rodeia. Permaneça abençoado e vigilante, meu amigo e minha amiga, pois a nossa jornada é longa, mas com Deus venceremos. Obrigado por ouvir esta mensagem hoje. Mantenha a fé, permaneça firme e lembre-se, você nunca está sozinho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. É isso que a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, tem dito o tempo todo.
O versículo diz: Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse versículo é muito explícito e nos conta porque o mundo é do jeito que é hoje. Onde esse versículo diz, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, podemos estabelecer que o diabo está agora na terra. Mas isso não é a única coisa que diz. Também nos diz que desde que foi lançado à terra, o diabo está irado, porque o seu tempo é curto. Então, ele sabe que tem pouco tempo antes do fim do mundo, quando o Senhor Jesus retornará para resgatar seu povo de uma vez por todas e levá-lo para estar com ele no céu. Você pode entender por essas palavras que o tempo não é apenas curto para o diabo, mas também para nós aqui na terra. Poderia ser esta a razão pela qual o diabo está introduzindo ativamente diferentes tipos de pecados e o mal deste mundo mais do que nunca antes? Acredito que seja esse o motivo. Lembre-se de que esse versículo não está falando sobre um evento futuro. Sim, o livro do Apocalipse está cheio de imagens, simbolismo e mensagens literais, e esse versículo tem um significado histórico e uma advertência profética. Veja que ele nos fala da guerra no céu quando Lúcifer, também conhecido como Satanás, o dragão ou o diabo, junto com todos os seus anjos, lutaram contra os outros anjos liderados pelo arcanjo Miguel. Os anjos de Deus derrotaram e expulsaram Satanás e seus próprios anjos, que mais tarde se tornariam demônios, do céu para a terra. Agora, tendo sido expulso, Satanás, sabendo que não pode derrotar Deus, pretende causar o caos na joia da criação de Deus, a humanidade, e causar estragos na terra. Eu me lembro de assistir a um documentário sobre a vida selvagem há alguns anos. Era de um rinoceronte que foi tranquilizado, capturado e levado para uma reserva para proteger sua espécie dos caçadores furtivos que os caçavam até a extinção. Pelos cálculos, esses especialistas em vida selvagem sabiam que tinham pouco tempo antes que o rinoceronte acordasse e machucasse qualquer pessoa que visse. E eles estavam certos. Assim que eles se acomodaram e correram para a segurança por cima das cercas, o rinoceronte acordou e atacou o especialista mais próximo, que conseguiu escapar e fechar o portão no momento em que o rinoceronte bateu nele. É assim que o diabo está operando agora, como um animal furioso, recentemente libertado. Ele está furioso por toda a terra, buscando furiosamente destruir tudo em seu caminho. Assim vemos, porque Pedro escreveu em sua carta aos santos, que nos inclui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Jesus também nos alertou em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O diabo não é um leão. Somente Jesus é chamado de leão da tribo de Judá na Bíblia. Porém, o diabo, assim como um leão, ou como um rinoceronte de que falei anteriormente, ronda a terra em busca de vingança contra Deus, desviando as almas da verdade. Além de seu tempo ser curto, o diabo também está furioso porque ele já foi um anjo de Deus e foi expulso do céu por rebelião e orgulho. E desde então, ele tem travado sua própria guerra contra o Senhor, enganando o mundo e levando almas à destruição. O diabo sabe que Deus ama sua criação, o homem, mas ele também sabe que Deus julgará o pecado e qualquer um que se afastar de Deus terminará em condenação. Foi por isso que ele veio e enganou Adão e Eva, tentando-os a comer o fruto proibido, virando-os assim contra Deus e fazendo com que trouxesse a ira de Deus sobre si mesmos. Foi assim que o pecado foi trazido ao mundo, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E é por isso que o pecado e o mal são desenfreados em todo o mundo hoje, independentemente de raça, origem ou posição social. O diabo espera levar a todos à condenação eterna através dos males, tentações e fraqueza da carne. Contudo, vocês não precisam se preocupar, porque Jesus já conquistou a vitória para a nossa salvação na cruz do Calvário.
Veja, embora Apocalipse 12:12 nos diga onde e por que todos os males, abominações e caos no mundo hoje estão aumentando, podemos encontrar conforto nessas palavras em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 1 João capítulo 4, versículo 4 também diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. As únicas pessoas que deveriam se preocupar com a ameaça do diabo na terra são aquelas que ainda não se renderam a Jesus. Enquanto a vida de Cristo estiver em você, você terá esperança de vitória sobre os enganos e males que o diabo lançará em seu caminho, pois através da sua fé em Jesus e na sua obra consumada na cruz, você agora é participante da vitória de Deus sobre o diabo. Como cristãos, nos consolamos com o fato de que Jesus já conquistou a vitória sobre o pecado e sobre Satanás, e através dele temos o poder de resistir às tentações e aos males deste mundo. Vamos, portanto, permanecer firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois ele prometeu que aqueles que se apegarem a ele até o fim serão recompensados por toda a eternidade. Podemos ver em Mateus, capítulo 24, versículo 13, o que Jesus disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, Jesus é a nossa segurança. Nesses últimos dias, nesse curto espaço de tempo, antes de Deus encerrar tudo na história para sempre, haverá grandes problemas. Estes não são problemas causados por Deus, mas problemas causados pelo diabo como um ato final para desviar muitas almas. O mundo será envolvido por uma grande escuridão e os cristãos enfrentarão enorme oposição espiritual e tentações para comprometer a sua fé. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé em Cristo serão preservados e libertos. Não perca o foco em Jesus, meu amigo e minha amiga. Lembre-se, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa esperança. Não há esperança em nenhum outro lugar senão nele. A Bíblia nos diz que com Cristo em nós temos esperança de glória. Quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele chamou 5 delas de sábias e as outras 5 de tolas. Sim, eram todas virgens, conotando pureza, que é um símbolo da fé cristã. No entanto, o que tornou algumas sábias e outras tolas foi que um grupo carregava óleo extra para manter o fogo aceso e o outro não. E suas luzes se apagaram antes da chegada do noivo. Quando saíram para buscar óleo fresco e voltaram, já era tarde demais e a porta não estava mais aberta para elas. Nesses últimos dias, precisamos pedir a Deus mais sabedoria. A Bíblia nos diz que a sabedoria nos ajuda a aproveitar o tempo e aproveitá-lo ao máximo para não sermos pegos de surpresa. Quem são as pessoas que a Bíblia chama de sábias? Os sábios não são aqueles que apenas procuram ver os sinais da vinda de Deus. Não são eles que apenas se autodenominam cristãos. Não. Os sábios são aqueles que veem os sinais, mas se concentram mais em permanecer no Senhor do que em outras coisas. Veja, nesses últimos tempos, muitos adormecerão na fé. Muitos mais serão enganados e irão atrás de outras coisas fora de Deus. No entanto, você deve decidir se apegar a Jesus e permanecer firme na palavra. Jesus nos disse que nos últimos dias, muitas pessoas alegarão ser o Messias. Alguns virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Mas como seguidores de Jesus, devemos lembrar que Deus já nos falou sobre isso. Nunca devemos ser enganados. Lembre-se que Jesus disse que naquele dia, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no seu reino. Ele disse que somente aqueles que fazem a vontade do Pai entrarão. Devemos viver as nossas vidas como pessoas que estão prontas para o regresso de Jesus a qualquer momento, esperando que Ele cumpra a sua promessa para nós. Devemos nos alegrar cada vez que pensamos nisso. Por quê? Porque como os noivos que desejam se ver no dia do casamento, os santos estarão unidos ao Senhor para sempre quando Ele vier até nós. Então, mantenha seus olhos em Jesus. Continue buscando a Deus, conhecendo-o, orando e andando em sua palavra. Para sobrevivermos, devemos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo. Se o Espírito de Deus habita em você,
Ele te guiará em Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Faça tudo ao seu alcance e com fé no poder de Deus para não perder o céu. Lá, você não terá que lidar com aquelas coisas com as quais lidamos todos os dias na terra. No céu, haverá verdadeira paz, verdadeira liberdade e possibilidades ilimitadas, não por alguns anos, mas por toda a eternidade. E então, há o inferno. Muitas pessoas que não acreditavam no céu ou no inferno só acabaram descobrindo mais tarde. O inferno não é um lugar para onde você queira ir. É dor, tristeza e tormento para sempre. Continue declarando sua fé com intrepidez e orando para os que não são salvos, voltem para o Senhor. Concentre todo o seu tempo e energia em fazer de Jesus o seu centro. Quando você fizer isso, os sinais ficarão mais claros, seu foco será mais aguçado e você poderá obter cada vez mais a graça de Deus para permanecer de pé, até que Ele venha e nos leve para estar com Ele no céu para sempre. Por que um Deus cuja natureza é o amor escolheria não salvar certas pessoas? Isso representa uma realidade desafiadora sobre o amor de Deus. Embora ele seja inegavelmente amoroso, ele permanece inflexível na defesa dos seus padrões. É uma crença comum entre os cristãos que a vontade de Deus se estenda a todos, independentemente de sexo, idade ou raça, visando a sua salvação. A Escritura afirma isso em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esta Escritura reflete claramente o caráter de Deus para com todos na terra. Deus deseja que todos os indivíduos compreendam a verdade sobre Cristo e recebam a salvação, um reflexo da sua natureza amorosa. Agora, por que algumas pessoas parecem incapazes de receber esta salvação? No vídeo de hoje, destacarei 7 tipos de pessoas que podem enfrentar desafios para alcançar a salvação. Em palavras mais claras, 7 pessoas que não podem ser salvas. É fundamental prestar muita atenção, pois muitos de nós podemos não estar cientes de que certos fatores podem dificultar a salvação de algumas pessoas. Encorajo você a assistir esse vídeo na íntegra, participar das orações e receber bênçãos para você, sua família e amigos. Antes de nos aprofundarmos no conteúdo, mostre seu apoio curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e compartilhando este valioso conteúdo pelo menos uma vez. Suas ações contribuem para espalhar o Evangelho, tocar mais vidas e promover o reino de Deus na terra. Querido cristão, é uma verdade preocupante que nem todos neste mundo serão salvos. Esta realidade serve de alerta especialmente para aqueles que frequentam fielmente a igreja. A mera frequência de cerca de 90 minutos aos cultos aos domingos e compromisso de ser membro, o dízimo, as ofertas, ter um nome ou título cristão, falar de maneira cristã ou mesmo ser batizado, não garante a salvação. A Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, registra a advertência de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos se aproximarão dele, se vangloriando dos milagres feitos em seu nome, mas ele declarará: Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta verdade exorta cada indivíduo a fazer uma introspecção, questionando a sua posição no dia do julgamento, quando devemos prestar contas das nossas vidas. Será que se Jesus voltasse hoje, você seria considerado digno, vestido em sua justiça, permanecendo irrepreensível diante do seu trono? Refletir sobre isso é crucial. Considero você abençoado por estar ouvindo este vídeo em um momento tão significativo. Como 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10 nos lembra, porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Agora vamos considerar 7 tipos de pessoas que não serão salvas. O primeiro grupo de pessoas que Deus não pode salvar são os incrédulos. Mas quem exatamente são os incrédulos? São aqueles que não creem no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, essas pessoas não podem ser salvas. Só existe uma maneira de alcançar a salvação, e é através da fé em Deus. Sem crença, ninguém nunca será salvo dos seus pecados e de Satanás.
Na verdade, não há outra maneira de alcançar a salvação, exceto através da fé em Deus e da crença em seu Filho Jesus Cristo. A famosa passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez algumas pessoas subestimem a simplicidade do plano redentor de Deus. É por isso que a incredulidade é muito perigosa. O primeiro requisito para a vida eterna é simples: creia e você não perecerá. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação através de outros meios além de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 40, a Bíblia testifica sobre Jesus, afirmando que alguns se recusam a ir até ele para o resto da vida. Jesus é o único caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por meio dele. A Bíblia nos diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, senão Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa. A inteligência, o poder, o dinheiro, a boa aparência ou mesmo os pais ou amigos. Somos salvos apenas pelo sangue de Jesus e sua morte na cruz pagou pelos nossos pecados. Agora, a próxima categoria de pessoas que não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirige a eles especificamente em Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos eles vestem roupas justas para ir à igreja e levantam as mãos santas a Deus, mas no fim de semana estão nas danceterias como todos os outros. Para esses, a salvação e a vida de fé não significam nada de excepcional. Eles veem a igreja como um centro religioso. Essas pessoas só adoram a Deus para exibição e aprovação pública. Um hipócrita está na igreja, mas não permite que a vida de Cristo encontre expressão nele. Ele pode passar muitos anos na igreja, mas não tem frutos que sustentem a fé que professam. Ele fica na porta, não entra e não permite que os outros entrem. A quarta categoria de pessoas que não podem ser salvas é as dos que são auto-justificados. Em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, a Bíblia nos conta a história de um fariseu que confiava em si mesmo, afirmando ser justo, mas que desprezava os outros. O fariseu acreditava que era puro de coração e melhor que o publicano que estava orando ao seu lado. Curiosamente, Jesus disse que o cobrador de impostos, que não conseguia levantar os olhos por causa da culpa do pecado, mas batia no peito e pedia misericórdia a Deus, foi aquele que desceu para sua casa justificado e feliz. A Bíblia nos alertou para não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus de todo o coração. Ouça o que a Bíblia diz sobre a autojustiça em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Os fariseus não se submetem verdadeiramente à justiça de Deus. Em vez disso, eles criaram para si mesmos o que é a justiça e o caminho para alcançá-la. Inverteram o padrão de justiça de Deus para se adequarem a si próprios e às suas ambições egoístas. A quinta categoria é o do apóstata, ou seja, aquele que traiu sua fé em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22, a Bíblia nos fala claramente sobre o apóstata, afirmando: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. A Bíblia pinta claramente um retrato daqueles que, por uma razão ou outra, se tornam religiosos e deixam para trás as suas antigas práticas corruptas e imorais. Mas logo sua verdadeira natureza aparece e eles retornam para o seu velho estilo de vida. Além disso, um porco lavado ainda será um porco e nada mais. São pessoas que acompanham o processo e os rudimentos das crenças cristãs, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja, mas depois de um tempo seu verdadeiro eu é revelado. Elas voltam para um mundo em sua luxúria e prazer,
Voltam e encontram conforto nas coisas que antes abandonaram porque, na verdade, nunca se converteram de verdade. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia nos diz claramente que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus falou sobre essas pessoas no livro de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Algumas pessoas blasfemam contra Deus simplesmente zombando e menosprezando a manifestação do Espírito Santo. Este é o pecado imperdoável. Você deve ter muito cuidado com o que diz sobre o Espírito Santo, porque a blasfêmia contra ele não pode ser perdoada. Cuidado com piadas, associações ou grupos de pessoas que falam menos sobre o mover do Espírito de Deus de alguma forma. Essas pessoas podem estar atraindo você para cometer o pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que não pode ser salvas são os mortos. Muitas pessoas recorreram a pastores e líderes religiosos e solicitaram orações durante o enterro de um ente querido. Curiosamente, nenhuma oração pode ser feita pelos mortos. Uma pessoa só pode ser salva em vida. Após a morte, a salvação é totalmente impossível. A ideia do purgatório é falsa e não vem da verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível quando há vida. É por isso que é importante entregar sua vida a Jesus. Meu amigo e minha amiga, espero que agora você possa ver que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não acontece porque falta amor a Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. A maior concessão ocorreu quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois disso, se alguém decidir não crer, Deus não estará disposto a comprometer seu padrão por ninguém novamente. Concluindo, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento certo para fazer isso. Agora vamos tirar um momento para orar. Repita comigo. Senhor Deus e Pai, oro em nome de Jesus para agradecer por tirar meu pecado e me curar através da morte de seu Filho Jesus. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia para a minha justificação. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Entre em meu coração e seja meu Senhor. Em nome de Jesus, eu oro. Vamos agora orar juntos em uma só fé. Precioso Pai da vida, nós te agradecemos pela salvação de nossas almas. Obrigado por nos salvar de nós mesmos, do pecado e da morte. Reconhecemos que é pela graça que somos salvos e não pelas obras ou por qualquer coisa de bom que tenhamos feito ou que possamos fazer. Somos verdadeiramente gratos pelo seu amor, Jesus. Obrigado por pagar a dívida dos nossos pecados, mesmo quando éramos seus inimigos. Pedimos a graça de viver só para ti todos os dias de nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor de suas vidas. Que o Senhor os alcance e os encontre em nome de Jesus. Oramos por aqueles que precisam urgentemente de salvação neste momento, para que o Espírito Santo ministre aos seus corações e eles vejam a necessidade de aceitar Jesus. Oramos também pelos missionários e por todos os envolvidos no mundo da conquista de almas e do evangelismo. Abençoe eles e dê a eles a coragem e a graça para continuar espalhando a mensagem do Evangelho globalmente em nome de Jesus. Oramos por nossos entes queridos e famílias que ainda não permitiram que o Senhor entre em suas casas. Que o seu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, pois sabemos que quando clamamos, o Senhor sempre ouve. Pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui estão alguns sinais de alerta que todo cristão precisa observar nestes últimos dias antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito do sono. O espírito do sono é o espírito que enfraquece o compromisso de uma pessoa com as coisas espirituais. É uma influência espiritual que causa desinteresse e preguiça pelas coisas de Deus.
Jesus contou a parábola das 10 virgens para ilustrar como será o reino de Deus nos últimos dias. Nessa parábola, Jesus deixou claro que ambas as partes, cada uma das 5 virgens, representavam a pureza, ou seja, os filhos de Deus. A parábola não era para o mundo, mas uma advertência aos cristãos que já tinham luz, ou, como no caso das virgens, as lâmpadas e o azeite. Jesus disse que enquanto as virgens esperavam a chegada do noivo, todas adormeceram. Tanto as sábias quanto as tolas adormeceram. Enquanto dormiam, foi feito o anúncio da chegada do noivo. Elas se levantaram e prepararam as lâmpadas para esperá-lo. Contudo, como as tolas não tinham óleo extra, que é uma representação da graça e do apoio do Espírito Santo, elas não puderam manter suas lâmpadas acesas até a chegada do noivo. Quando decidiram comprar, já era tarde demais. Antes de voltarem, ele entrou na festa com as virgens que estavam prontas, com o azeite extra. Outra parábola que Jesus contou sobre esse assunto foi a do trigo e do joio, em Mateus capítulo 13. Ele falou sobre um homem que semeou boas sementes, mas acordou e descobriu que havia sementes boas e ervas daninhas em seu campo. Jesus disse que enquanto o homem dormia, seu inimigo veio secretamente e plantou ervas daninhas entre suas boas sementes. O espírito do sono tornará o cristão inativo ou passivo em relação às coisas sobre as quais ele deveria estar atento. Este é um dos sinais de alerta que todo cristão deveria prestar atenção nesses últimos dias. Aquelas distrações que querem te manter longe da oração, do estudo da palavra, da frequência aos cultos da igreja e da obediência à palavra de Deus. As distrações fazem com que você durma. Um sinal de que você começou a adormecer espiritualmente é quando percebe que as coisas que antes te interessavam não interessam mais. Você sabe que começou a adormecer quando consegue ficar mais tempo sem orar, sem estudar a Bíblia ou ter comunhão com outros cristãos. A Bíblia nos ensina a despertar de todo sono e a receber a graça de Deus que nos permite estar em guarda e esperar a sua volta. Veja o que diz Efésios capítulo 5, dos versículos 14 a 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Um dos perigos do sono espiritual é que, como o agricultor que semeou boas sementes e foi dormir, você dá ao inimigo, o diabo, espaço para entrar e plantar sementes de destruição em sua vida. Antes de realmente saber o que está acontecendo, você vai perceber que está se sentindo acomodado com as coisas que normalmente nunca toleraria em sua vida. Isso é um sinal de sono. Quando você dorme, você permite que o inimigo plante coisas em sua vida que irão diminuir sua sensibilidade espiritual. Oro para que o Senhor desperte cada um de nós de todo sono e ilumine sua luz sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Outro sinal a ser observado nesses últimos dias como cristão é o aumento do pecado e da maldade do ser humano. Jesus disse que nos últimos dias a iniquidade se multiplicaria. Hoje em dia você não precisa ter televisão para saber o que está acontecendo no mundo. Você não precisa ver as notícias para saber o quão degenerado o mundo se tornou. O mundo sempre esteve espiritualmente morto, mas ainda existiam alguns valores morais fortes sendo defendidos na sociedade. Mas hoje, quase todos os sentidos de moralidade foram jogados pela janela. Toda forma imaginável de pecado e abominação está sendo explorada e normalizada no mundo. Podemos chorar o dia todo, mas isso não mudará o fato de que tudo isso são sinais de que o fim está perto. Embora o cristianismo não seja apenas uma questão de moral, sabemos que toda boa forma de moralidade é sustentada na nossa fé. A Bíblia nos ensina muito sobre moral porque ela tem um lugar na nossa adoração a Deus. O nível das coisas erradas no mundo de hoje é uma prova e um sinal de alerta de que o fim está próximo e que devemos estar atentos. Houve uma época em que coisas erradas eram feitas em segredo. Muitas pessoas não tinham a ousadia de cometer certos atos porque a sociedade desaprovava. Isso manteve muitas tentações e pressões sob controle. No entanto, desde então, o diabo interveio para erguer pilares de tentações em todos os campos e plataformas. Muitas formas de pecados e diversas abominações nos são apresentadas todos os dias, mesmo quando estamos no conforto de nossos lares.
Devemos fazer a oração do Pai Nosso que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. E devemos fazer de tudo para evitarmos tudo que nos tenta pecar. Ao reconhecermos esse sinal de alerta, ele deverá nos ajudar a nos manter puros e santos diante de Deus, nosso Redentor, porque um dia compareceremos diante dele para prestar conta de nossas vidas, e nenhum de nós sabe quando será esse dia. Outro sinal de alerta que devemos estar atentos como cristãos é o amor por si mesmo acima do amor a Deus. A Bíblia diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uma das razões pelas quais o pecado e muita decadência dolorosa se infiltraram na nossa sociedade é porque o amor a Deus, a justiça e a boa moral foram substituídos pelo amor egoísta e pelo sucesso a qualquer custo. Certa vez ouvi um homem dizer que uma das raízes de todo pecado é o egoísmo. As pessoas se amam demais para negar a si mesmas as coisas que Deus diz que não deveriam fazer. A carne não teme e nem ama a Deus. Por isso ela anseia pelas coisas, sem se importar se Deus quer que você as faça ou não. Cada vez que tomamos partido da nossa carne, o resultado é um pecado contra Deus. A carne te diz para caluniar, para machucar os outros, para machucar aqueles que te machucam, para amar apenas aqueles que te amam e para fazer qualquer coisa que te faça feliz, mesmo que isso não glorifique a Deus. Olha ao seu redor hoje. O mundo nos mostrou o que acontece quando permitimos que o amor por nós mesmos nos conduza mais do que o amor a Deus. As pessoas foram ensinadas a abraçar muito da carne, e agora podemos ver o que acontece quando a carne reina. Desejos não naturais, diversas abominações, corrupção, crime e injustiça contra a humanidade. Muitos pais recorrem ao homeschooling, que é o ensino do currículo escolar dentro de casa, devido à maldade que se espalha pelas instituições de ensino de hoje em dia. Por mais assustador que isso pareça, até que Jesus volte, isso continuará. Porém, como verdadeiros cristãos, devemos compreender que estes são sinais de Deus sobre o fim. São sinais que devemos observar e ter cuidado. Mantenha você e sua família no temor do Senhor. Não somos guiados pela nossa carne ou sentimentos, mas pelo Espírito de Deus. E por último, outro sinal que alerta todo filho de Deus nesses últimos tempos é a queda de muitos na fé. Um dos sinais cruciais que caracterizam o fim é o afastamento de muitos da fé. O próprio Jesus nos avisou que isso aconteceria. Na verdade, muitos dos eleitos cristãos salvos serão enganados nos últimos dias e deixarão de seguir a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 10 e 11: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E com isso, o apóstolo advertiu: quem está de pé, cuide para que não caia. Nestes últimos dias, não se trata do quão forte você é, mas do quão dependente você é da graça de Deus para te sustentar. Nestes últimos dias, até o mais forte dos santos pode se tornar vítima disso. Nestes últimos dias, há um engano em massa acontecendo, mesmo no corpo de Cristo, sendo orquestrado por falsos mestres e falsos crentes. O objetivo é afastar o maior número possível de cristãos da verdade salvadora de Jesus. Muitas pessoas abandonaram a fé porque alguém as ofendeu e elas não conseguiram deixar isso de lado. Outros estão mudando porque se sentem decepcionados com Deus. Alguns estão mudando porque não são pacientes o suficiente para esperar até que Deus atenda às suas necessidades, quando o diabo promete atender tudo de uma vez. Há ainda aqueles que estão se afastando sem saber. Como filho de Deus, você deve saber que essas coisas são um sinal de alerta. E o que Jesus nos disse sobre isso? Vejamos Mateus capítulo 24, dos versículos 30 ao 33. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O propósito desses sinais é nos ajudar a lembrar que Deus cumpre a sua palavra e nunca falha. Então, se você é como as virgens da parábola e adormeceu, acorde e pegue o óleo extra para manter a luz acesa e não se perder. O propósito desses sinais de alerta é nos desafiar a continuarmos firmes na verdade da luz de Deus e a nunca desistirmos, não importa o que aconteça. O objetivo é nos dizer que em breve todas as lutas, as dores deste mundo e as dificuldades com as quais temos que lidar estão prestes a acabar. O Senhor prometeu vir, virá e estaremos com Ele para sempre. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Sua espera valerá a pena. Continue crendo em Deus. Não desista e não tenha medo. Ele virá e salvará aqueles que confiam nele das maldades deste mundo de uma vez por todas. Imagine um poder tão puro que promete proteção contra os poderes mais sombrios conhecidos pelo homem. Essa não é a história de um romance de fantasia. É a realidade que nos é oferecida em Lucas capítulo 10, versículo 19, um versículo tão carregado de autoridade que perturba a própria estrutura da guerra espiritual. Por que isso importa, você pode perguntar? Bem, vamos descascar as camadas desse conflito celestial. Veja, há uma narrativa raramente falada, um diálogo sobre a escuridão que muitos evitam. O reino dos demônios não é um assunto para os tímidos, e ainda assim, ignorá-lo não diminui sua realidade. Na verdade, evitar esse assunto é a maior arma do diabo. Quanto menos sabemos, menos equipados estaremos para combater as forças que buscam a nossa queda. Mas é aqui que a maré muda. Em meio às batalhas e aos sofrimentos da vida, há a promessa de um reino indomável, um reino onde a vitória não é apenas uma possibilidade, mas um resultado garantido. Jesus não falou apenas palavras vazias quando declarou a autoridade que nos foi dada sobre o diabo. Ele estava estabelecendo o plano para um triunfo eterno. Considere as histórias antigas, as sagas de profetas como Daniel, que previu as escaramuças e conflitos dos últimos dias. Esses não são apenas textos antigos, são como um toque de trombeta para guerreiros da luz. O cansaço que você sente, a sensação de estar sitiado, tudo faz parte dessa história. Mas o mesmo acontece com a vitória iminente. Um triunfo tão absoluto que todo domínio sob o céu reconhecerá a soberania do Altíssimo. Essa mensagem não é apenas para a alma cansada, é para a mente curiosa, o espírito que busca e o coração endurecido. É para os jovens que navegam no mundo repleto de sinais confusos e para os idosos que viram o pêndulo oscilar do desespero para a esperança. É uma história tão antiga quanto o tempo, mas tão fresca quanto o orvalho da manhã, a história de um reino eterno que nos convida a ser mais do que meros espectadores. Então, enquanto você está na linha de frente da decisão, lembre-se disso. O poder concedido a você não é apenas um versículo para recitar, mas uma verdade para incorporar. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a armadura que nos foi dada também é. É a hora de sair das sombras e entrar na luz, para reivindicar a promessa que tem o poder de perturbar o submundo. Não vamos apenas ler as palavras, vamos vivê-las. Não vamos apenas ouvir a história, vamos fazer parte dela. Pois no final das contas não se trata apenas de conhecer um versículo que os demônios temem. Trata-se de abraçar uma realidade onde, apesar do caos, somos mais que vencedores. Esse é o seu convite para se juntar às fileiras, para fazer parte de uma narrativa que vem se desenrolando desde o início dos tempos. A questão não é apenas você crer, mas sim, você está pronto para cumprir a promessa? O cenário está montado, as linhas estão traçadas e o roteiro é seu para escrever. Bem-vindo à história de uma vida. Bem-vindo ao caminho da vitória. Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, concede a seus seguidores um poder tão completo e profundo que os próprios demônios tremem à sua menção.
Veja o que disse Jesus em Lucas capítulo 10, versículos 18 e 19. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Considere a metáfora das serpentes e dos escorpiões. Estas não são apenas criaturas da terra, mas símbolos dos ataques venenosos e cruéis que enfrentamos na vida. No entanto, aqui estamos nós não como vítimas, mas como conquistadores com a capacidade de espezinhar essas ameaças. É uma imagem vívida de vitória e domínio, um testemunho da autoridade que detemos. Essa autoridade não tem a ver com arrogância ou glória pessoal. É uma confiança sagrada, um presente daquele que venceu a morte e o inferno. Não exercemos esse poder com orgulho, mas com uma postura de humildade e fé. Não é a nossa força, mas a dele que quebra as correntes do inimigo. Esse poder nasce da rendição e da fé naquele que promete que mesmo as portas do inferno não poderão prevalecer contra a sua igreja. O diabo, o pai da mentira, é um mestre do engano. Ele sussurra dúvidas, semeia medo e blefa sobre seu poder, mas o maior medo dele é você. Sim, você, andando na plenitude da autoridade que Deus lhe deu. Suas táticas não são páreo para a verdade que reside dentro de você. No momento em que você percebe a extensão do seu poder, a influência dele desmorona. Isso não é apenas teologia ou história, é sobre sua história, suas batalhas, sua vitória. Imagine enfrentar as tempestades da vida não com medo, mas com a confiança inabalável de que você é apoiado pelo próprio céu. Olhe para si mesmo de maneira firme, não porque você é invencível, mas porque é fortalecido por aquele que é. Essa é a sua herança, a sua identidade, a sua arma. Ao longo da vida, lembre-se de Lucas 10:19. Deixe que fique gravado em seu coração um lembrete constante do poder que você carrega. Deixe que isso transforme sua perspectiva, transformando o medo em fé e a derrota em domínio. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando, avançando e conquistando. Você é um farol de esperança em um mundo desesperado por luz, um testemunho do poder de uma vida entregue a Deus. Então, levante-se, guerreiro da luz. Tome sua posição. A batalha é acirrada, mas a vitória já é sua. Ande nessa verdade, espalhe essa esperança e observe enquanto o reino das trevas treme com o avanço do reino da luz. Essa é a sua vocação, o seu chamado, o seu destino, o seu momento. Abrace isso com coragem, com alegria e com uma confiança inabalável naquele que te chama de seu. Pois nele você é mais que vencedor. Você é um vencedor e em nome de Jesus pisará serpentes e escorpiões e nada te causará dano algum. Esse é o versículo que os demônios temem, a promessa que eles não podem superar e a verdade que liberta os cativos. E é seu, agora e para sempre. Imagine estar em um campo de batalha, o ar denso de tensão, um inimigo invisível espreitando em cada sombra. Este não é um campo de batalha qualquer, é a arena da sua vida, onde todos os dias há uma batalha entre a luz e as trevas. Mas aqui está a diferença. Você não é apenas um soldado, você é um vencedor, um conquistador armado com a promessa tão firme que as próprias legiões das trevas fogem com sua proclamação. Essa promessa aninhada nas páginas das Escrituras não é mera palavra, mas uma declaração de proteção e autoridade divina. É a certeza de que, embora caminhe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho nem indefeso. Você está equipado com o poder que o diabo, com toda a sua astúcia e engano, deseja desesperadamente manter fora do seu alcance. Por que, você pode perguntar, este versículo é tão temido pelas forças das trevas? É simples. Esse versículo é um espelho que reflete a magnitude do poder investido em você através da fé. É um lembrete de que você não é um mero espectador nessa batalha cósmica, mas um participante ativo, vestido com a armadura de Deus, empunhando a espada do Espírito com a autoridade do próprio Jesus. O maior medo do diabo é você despertar para a realidade da sua posição em Deus, elevada, fortalecida e eterna. Veja, no momento em que Adão abandonou seu domínio, o caos reivindicou seu reinado. Mas então veio Jesus, o divisor de águas, o reversor da maldição que através do seu sacrifício final não apenas destronou o príncipe desse mundo, mas também restaurou para nós o nosso lugar de direito, sentado com ele nos lugares celestiais, muito acima de todos os principados e poderes.
Não se trata apenas de vencer conflitos, mas de compreender que a batalha final já foi vencida. Seu papel? Permanecer firme, crer e garantir a vitória que já é sua. É sobre reconhecer que você não está lutando pela vitória e sim partir da vitória. A derrota do inimigo não é um acontecimento pendente, é um fato histórico e sua autoridade em Cristo é o selo desse veredito. Considere a história de um boxeador campeão que, após uma batalha feroz no ringue, reivindica a vitória e o prêmio. A atenção, a glória, a recompensa, tudo dele. No entanto, ao voltar para casa, ele entrega o prêmio à sua esposa, fazendo dela a mais que vencedora. Ela não deu um soco, mas compartilha do triunfo. Essa é a imagem do nosso relacionamento com Deus. Ele travou a batalha, reivindicou a vitória e então se voltou para nós com amor nos olhos e disse: essa vitória é sua. Meu amigo e minha amiga, é hora de você se livrar do medo, da intimidação, das mentiras que te manteve cativo. A verdade é que o diabo já está derrotado e você, através de Cristo, recebeu autoridade sobre todos os seus planos. Nenhum demônio, nenhuma escuridão, nenhum poder do inferno pode resistir à autoridade que você carrega em nome de Jesus. Ao navegar pelos desafios e provações da vida, lembre-se disso. Você não está lutando sozinho, nem está travando uma batalha perdida. Você é mais que um vencedor por meio daquele que te amou. Abrace e viva nessa verdade e observe enquanto as fortalezas do inimigo desmoronam sob o peso da sua fé. Deixe essa mensagem acender um fogo dentro de você, uma confiança sagrada que te impulsiona para frente, destemido pelas ameaças do diabo, inabalável pelo caos do mundo. Mantenha-se firme e deixe a luz desta verdade perfurar a escuridão. Você é filho de Deus, portador de sua promessa, e nenhuma força do inferno pode diminuir o poder que você exerce em seu nome. Esse é o versículo, a verdade, a promessa que os demônios não querem que você saiba. Mas agora você sabe, e com esse conhecimento, vá em frente e reivindique a vitória que é sua por direito. Como um policial que sem força pessoal pode parar um mar de carros apenas com um gesto, nós também podemos parar a escuridão e declarar: chega! Ao exercermos essa autoridade, não nos deixemos influenciar pelo volume do caos mundial, mas sejamos firmados pela confiança silenciosa do nosso poder dado por Deus. Não vamos apenas ler Efésios 6:10, mas incorporá-lo, sendo fortes não em nós mesmos, mas no Senhor e na força do seu poder. Pois não se trata de quão ferozmente lutamos, mas sim da força inatacável que temos. Envolva-se com a palavra, envolva-se em oração, envolva-se em amar as pessoas ao seu redor. Deixe a luz dentro de você brilhar tão intensamente que as sombras não terão onde se esconder. E ao fazer isso, convide outras pessoas para participar dessa grande aventura. Compartilhe a esperança, compartilhe a vitória e vamos ver o reino das trevas desmoronar sob o peso do amor inabalável de Deus. E à medida que você avança, armado com esse conhecimento, lembre-se, você nunca está sozinho. Deus, o Todo-Poderoso, está com você. O Espírito Santo te guia e a palavra ilumina seu caminho. Então, marche, alma corajosa, pois a vitória já é sua. E ao viajar por essa vida, mantenha esse segredo divino perto do seu coração, usando isso com sabedoria, coragem e amor. Se essa mensagem ressoa em você, se você sente a agitação de um guerreiro dentro de si, então recomendo que você curta, se inscreva no canal e comente neste vídeo. Compartilhe suas histórias, suas batalhas e suas vitórias.